Eu me chamo Flávia Kotovski, eu sou a produção do projeto Tramas. A minha amiga Renata e eu escrevemos nossas ideias em projetos culturais de leis de incentivo do governo. E essa ideia inicial veio da minha amiga Renata, de uma sequência de tramas femininas da família dela. E eu acompanhei a parte da mãe dela, que foi a origem dessa ideia. A partir desse trabalho, nós começamos a reparar sobre histórias do feminino de cada uma das integrantes do projeto. E a partir dessa ideia inicial, eu trago uma história da minha família também. A minha avó, ela foi entregue ao casamento muito cedo, aos 13 anos de idade. Uma criança conheceu o marido dela no altar. Ela levava marmita para o pai dela na roça, quando ele trabalhava na roça, e meu avô viu ela levando a marmita do pai e ela não viu ele. E ele achou ela bonitinha e foi falar com o pai dela que ele queria casar com ela. Só que, palavras da minha avó, esse meu avô não era um homem boêmio, não era uma pessoa muito benquista para desposar as meninas da sociedade. Ninguém queria ele para genro. E o pai dela negou, não queria. E ele ameaçou o pai dela que, se não deixasse, ele iria roubar ela. Coisa muito comum na época, na região. E o pai dela, com medo de perder a filha dessa forma, teve que concordar. E assim foi. 3 dias de festa, como boa festa de polacos. No terceiro dia, com a mudança na carroça, eles não tinham nada, uma cama e uma pia. Foi a mudança deles, não tinham nem casa, foram morar num paiol. Na noite de núpcias, a minha avó conta as palavrinhas dela, que mamãe separou a camisola, que era para eu usar na noite de núpcias, e eu coloquei a camisola, apaguei a luz e fui dormir. Quando me dei conta, aquele homão veio para cima de mim, e por essas palavras eu tenho a impressão de que não foi consentido. E ela teve uma vida difícil após isso. Vieram 12 gestações que ela perdeu, e a primeira filha que vingou, como diziam na época, depois criou-se 6 filhos, então foram 18 gestações. A partir de uma vida difícil como essa, uma senhora de muita sabedoria e muito elevada, tenho muito orgulho dessa avó, Noêmia de Paula Cordeiro Kotovski. Eu, como mulher, hoje, o que eu posso falar? A minha família tem uma vidraçaria e eu trabalho lá, juntamente com a minha família, uma pequena empresa. Pequenas empresas você faz um pouco de tudo, e muitas vezes eu tenho que ir para instalação de vidros, espelhos e coisas assim na casa das pessoas. E as pessoas, geralmente homens, que trabalham nesse meio, instalando e trabalhando com ferramentas, eles têm um olhar muito crítico para uma mulher quando vê ela com uma furadeira na mão, fazendo um trabalho que teoricamente seria de homem. Então eu sempre tenho essas pessoas comentando o que eu estou fazendo com essa furadeira na mão, por que eu estou ali fazendo aquele trabalho. Hoje eu enfrento mais esse tipo de preconceito. Hoje, trazendo todas essas histórias à tona do feminino, junto com a minha amiga Renata, nesse projeto de uma ideia genial que ela teve, me sinto mais fortalecida, assim, dando mais voz para essas mulheres de hoje, que todas elas têm uma história, todos vocês têm uma história dentro da família de vocês,
Com certeza, umas mais traumatizantes, outras menos, mas todas têm histórias de mulheres fortes e que tiveram que lidar com seus traumas sozinhas e da melhor maneira que puderam. Hoje, esse trabalho Tramas, ele convida todas vocês a acompanhar o nosso projeto para que vocês se identifiquem com eles e nos deem esse feedback de cada um de vocês.